De uns tempos para cá, sempre que eu preciso fazer uma viagem de avião, dificilmente eu esqueço de um episódio que aconteceu comigo. E o que aconteceu comigo na cidade de Palmas, capital do estado de Tocantins, foi em 1998. Palmas nem tinha feito ainda o aniversário dos seus 9 anos de idade do mais novo estado do Brasil. E Palmas era a cidade que desenvolvia e crescia numa velocidade recorde de qualquer cidade brasileira. Passava sempre nos noticiários sobre isso. E o que aconteceu comigo, que marcou minha vida, foi naquele dia eu estava de plantão no pronto-socorro e foi o primeiro hospital regional de Palmas que então chamava Hospital Comunitário de São Camilo. E por volta das 7 horas, nós estávamos recebendo o plantão da nossa colega, enfermeira do noturno, que passou também, que tinha um paciente no centro cirúrgico em cirurgia. E havia sido um acidente de trânsito, que era um jovem de 18 anos, e que por volta das 6 horas estava indo para o trabalho de moto, né? E lá na rotatória, um caminhão bateu nele e ele caiu, batendo a cabeça no meio-fio, ocasionando um afundamento de crânio. E o neurocirurgião já tinha até avisado que era gravíssima a situação do rapaz. E já recebemos o plantão assim para ficarmos alertas, porque o pronto-socorro deveria dar suporte para o centro cirúrgico. E por volta das 13 horas, uma enfermeira do centro cirúrgico ligou, avisando que já estava finalizando a cirurgia e que nesse decorrer da cirurgia, né, eles lá do centro cirúrgico agilizaram tudo. Agilizaram que deveria ir para UTI e já providenciaram uma vaga, só conseguiram vaga de UTI em Gurupi. Os transportes costumam ser terrestres, né? Ou seja, de ambulância, mas esse paciente, que era um caso gravíssimo, ele deveria ser transportado via aérea, né? Então, foi a técnica de enfermagem que era responsável pelo transporte, já estava lá no pronto-socorro também, aguardando o paciente. Só que quando nós falamos para ela que o paciente ia ser transportado de avião, nossa, ela já ficou assustada, né? E ela falou, de jeito nenhum, eu não vou não, eu não ando de avião de jeito nenhum. Aí, e estávamos, eu estou falando o tempo todo nós, porque estava eu e uma outra enfermeira na supervisão do pronto-socorro. E aí por mais que a gente falasse para ela, não, vai ser tranquilo, vai ser rapidinho a viagem, e ela respondeu que não, para ela não era tranquilo de jeito nenhum, e pode ser lento, pode ser rapidinho que fosse, que ela não iria de jeito nenhum, que ela tinha pavor de avião. Então a gente nem insistiu, viu? Demais não, porque viu que ela estava assustada, não tinha acordo. E ela tem direito, ela ia fazer o transporte, era recebendo por isso, sabe? Ganhava extra. Então ela não era obrigada. Daí, o que a gente fez? Então, bora ligar para tudo quanto é setor, rapidinho, para ver se consegue um outro técnico de enfermagem, né? Ligamos para todos os setores, não deu certo, ninguém estava disponível, ninguém. Nisso que a gente estava ali procurando um outro técnico de setor para ir, aí de repente a enfermeira do centro cirúrgico liga, né? Interrompe nossa ligação, dá sinal, e dizendo que já estavam transportando o paciente para a ambulância, tirando do centro cirúrgico e levando para a ambulância. E que a ambulância já estava ali no pátio, né? E aí a gente ficou, aí nós ficamos apertados. Aí a outra enfermeira e eu falamos quase que simultaneamente, e agora? Como é que nós vamos fazer agora? Aí eu mesmo respondi a minha própria pergunta, dizendo, e agora eu vou ter que ir, né? Porque
tem que ser uma de nós duas. Eu vou lá, você fica aí, eu vou lá. Daí eu fui pegar minha bolsa ali no armário. Quando eu vinha vindo mais que depressa, o paciente já estava sendo encaminhado lá para a ambulância, os médicos, a enfermeira estava acompanhando o paciente. Aí eu senti alguma coisa estranha e o coração apertou e é como que se alguém tivesse falado dentro de mim assim, ó, vai ter problema com o avião. Nisso eu dei uma paradinha assim, falei com a enfermeira, a minha colega. Falei para ela, ó, escrevi num papelzinho rapidinho lá um número de um telefone e um nome. Aí eu falei assim, olha, se acontecer algum problema comigo nesse avião e eu não voltar, você liga esse número aqui, é a minha irmã. E você fala para ela só uma coisa, que fala para ela que que só mandei um recado assim para ela. Valda, eu te amo, só isso. Aí a enfermeira olhou assim e falou, mulher, até tu tá assustada também, tá com medo, mulher. Não, não vai acontecer nada não, pode ir, minha filha, vai tranquila, não vai acontecer nada. E pronto, não dava mais tempo de conversa, não dava mais tempo de nada. Mais que depressa entrei na ambulância e nós fomos para o aeroporto. E a gente já lá dentro do avião, era um avião de pequeno porte, de seis lugares, né? Foi tudo desmontado, as poltronas para colocar o paciente, ajeitar. E tinha uma jovenzinha acompanhando. Aí eu perguntei para ela, dando assistência para o paciente, perguntei para ela o que ela era do paciente. Aí ela falou que era esposa. Falei, uai, ele tem 18 anos, já é casado. Ela falou, e eu tenho só 16. Falei, meu Deus, 2 crianças. Ela falou, não, a gente é evangélico, então a gente casa mais cedo. Sabe como é que é, né? Tá. E eu procurei me concentrar, o paciente ali estava entubado, não respirava por si só, e então era respiração mecânica, ou seja, a gente tinha que induzir a respiração dele, né? E eu ali, atenta a tudo, atenta ao paciente, atenta à jovem que estava acompanhando, porque às vezes tem acompanhante que passa mal, né? A gente fica atento a tudo. E quando a gente já estava assim bem alto mesmo, olhava assim pela janela, via o Rio Tocantins lá bem fininho, parecia uma cobrinha já. Quando eu vejo fumaça preta que estava dando para ver bem uma fumaça preta. E aí eu falei assim pro capitão, capitão, esse avião tem paraquedas? Ele falou assim, tem não, por quê, senhora? Eu falei assim, vai, olha para trás o que está acontecendo. Era uma fumaça muito preta, muito, nossa, e era muita fumaça. Daí logo ele já apertou o botão lá e falava em códigos, né? E falava torre de controle, aí a torre de controle respondeu rapidinho e falava em código, era número, era letra, era sei lá o que jeito que era, eu sei que eu estava entendendo que o frigir dos ovos estava dizendo socorro, pelo amor de Deus, dá um apoio aí para nós. Eu sei que de imediato a torre de controle já deu aquele apoio, deu as coordenadas, avisou o que tinha que fazer. E ele, mais do que depressa, foi nos botões tudo, desligou tudo. Aí eu pensei, Senhor da glória, e agora? Se o trem estava funcionando, já estava perigoso. E agora tudo desligado, valeu, meu Pai eterno. Aí ele falou assim, segurem-se, que agora nós vamos planar. E o avião começava assim, ele dando as voltas assim, ó, parecia mais era um urubu, indo na direção da carniça assim, abaixando cada vez mais, sabe? E bem que parecia uma carniça mesmo, aquela situação. Ô, situação difícil, meu Pai eterno. O medo que a gente ficava, que pavor, que angústia, que coisa terrível. E foi descendo, o urubu foi descendo.
Agora é muito fácil a gente brincar, porque a coisa já aconteceu, porque a gente está livre disso, o susto passou, mas no momento lá, meu Pai eterno, não dá nem para dizer o jeito que a gente fica, a tensão, né? E aí não tem outro jeito. É confiar em Deus e acabou. Se entregar para Deus, e o pensamento em Deus o tempo todo. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai eterno de misericórdia, olha para nós, Senhor, tem piedade. Só com pensamento, porque também não podia apavorar e não podia deixar a jovem que estava acompanhando também sair do controle, né? Apesar que a menina ficou bem, parecia que estava calminha, né? Parece que ela não sabia nem do que estava acontecendo direito. Mas ela ficou comportadinha, graças a Deus. Então foi logo, logo a gente já tinha descido. Na hora que nós descemos, a gente sentiu um impulso, assim, o freio violento e súbito do aviãozinho. Tinha uns 10 homens, tudo de macacão, funcionário lá do aeroporto, forçaram o aviãozinho parar de uma vez, né? Quando parou, eles agarraram em asa, no rabinho do avião e tudo. Quando parou, ali forçado, já tinha aqueles com extintor também na mão, assim, foi aquela coisa assim, tudo muito rápido. E aí já foram tirando a gente lá de dentro desse aviãozinho, e na hora que foi tirar o paciente, um dos rapazes falou assim, moça, pega aí, ajuda aí, falou com a jovem. Aí eu olhei para ela e falei, não, ela não. Aí ele falou, por que não? Eu falei, não, ela está grávida. Ela não. Aí ele pegou, e ela olhou para mim assim, com os olhos arregalados. Aí nós conseguimos pegar e transportamos já para o outro avião que já estava do lado. E esse já era um avião maior. Se eu não me engano, parece que era de 8 lugares. E aí a viagem foi tranquila, graças a Deus. Porque aí, na hora que entramos para o outro avião, o piloto falou, dentro de poucos minutos estaremos em Gurupi. Aí dessa vez, graças a Deus, foi mesmo. Dentro de poucos minutos já estávamos lá. Chegamos lá, já tinha ambulância lá no aeroporto esperando e já foi transportado para a UTI do Hospital Regional de Gurupi. E, graças a Deus, entregamos o paciente com vida. Mas só que 3 dias depois, uma enfermeira de Gurupi, da UTI de Gurupi, ligou, avisou que, infelizmente, o paciente realmente não resistiu. E 3 dias depois, ele não tinha resistido. Aí você diz assim, então acabou a história, né? Foi só isso. Aí eu digo, não acabou ainda não. Quando foi assim, quase um ano depois, eu estava numa agência bancária e de repente eu vi uma jovem parecida com aquela menina. Eu falei, gente, tá parecendo com aquela menina, vou perguntar para ela se é ela. Cheguei lá, toquei nela e perguntei se era ela, tal. Ela disse que sim, sim. Aí a gente conversa vai, conversa vem. Ela falou assim, hein, eu tô aqui, sabe, porque eles falaram para mim que eu ia receber um benefício, sei lá, alguma coisa assim, pela morte do esposo, né? E aí ela tocou em meu braço assim, falou assim, hein, eu queria saber como é que você sabia que eu estava grávida? Porque eu estava grávida mesmo, mas eu nem sabia, eu não sentia nada, não sentia mal nenhum, nada, nada, nada que eu suspeitasse de gravidez. Aí eu falei assim, eu não sei lá, talvez um pressentimento, não sei. Eu falei com um impulso. Ela falou, pois é, achei estranho. E toda essa história se acaba aqui, né? A história se acabou aqui. A história se acabou aqui, mas eu fiquei depois fazendo uma certa reflexão, assim, o quanto nós profissionais de enfermagem, nós colocamos a nossa vida em risco, né? Tanto o trabalho em si, que é sempre arriscado, a gente
sofrer assim contágio de certas enfermidades aí, que delas às vezes muito graves, né? Pode comprometer a nossa própria vida, até mesmo como num transporte, né? Um transporte paciente ou via aérea ou via terrestre, sempre correndo risco. E se essa história, esse episódio que aconteceu comigo, foi algo assim importante, um fato assim importante, de que eu pudesse fazer uma homenagem, seria a homenagem àqueles muitos que já perderam a sua vida para salvar outra. E muitas vezes morrer juntos, porque o profissional de enfermagem, ele é como um capitão de bordo, ele não pode ser o primeiro a pular do navio, do barco, né? Ele tem que sempre ser o último. E esses profissionais que lutam para defender a vida do paciente, muitas vezes até compromete a sua própria vida. Aos heróis, aos anjos de profissionais de enfermagem que muitas vezes parecem heróis, parecem anjos na terra. Que Deus abençoe a todos, todos nós, profissionais de enfermagem.